A segurança eletrônica mudou completamente. Antes, nós reagíamos ao crime. Hoje, com a IA, nós antecipamos ele. Me chamo Camilo Neto, sou gerente comercial da Service Tecnologia e Segurança e seja bem-vindo a mais um ServiceCast. Hoje nós estamos com os nossos convidados, Danilo, gerente da gestão de frota, e Rodrigo Carvalho, gerente da Soluções em Condomínio. Sejam bem-vindos ao mais um ServiceCast, hoje com o hub na parte de segurança da Service Eletrônica. Nós vamos falar um pouco sobre o que está na moda, que é a IA. Né? IA para gestão de frota, IA para soluções de condomínio, IA para alarme monitorado, certo? E eu queria que vocês se apresentassem, né? Falassem para o povo o que é que vocês acham dessa nova moda, desse novo momento, da IA voltada para cada setor. É algo que veio para ficar, né? Então, hoje a gente consegue controlar de forma mais precisa a questão da condução, do motorista, manutenção, a questão da própria rota, que antigamente a gente tinha um pouco de dificuldade de controlar como é que era feito. Então, às vezes o motorista acabava fazendo um percurso maior e hoje a gente tem todo um controle, porque a IA ela analisa a rota, ela gera uma rota que seja melhor e tudo isso está trazendo uma redução para o bolso do nosso consumidor. Danilo, fala um pouco da tua história, né, dentro da Service, quem é o Danilo, por onde passou até chegar nesse momento da gestão de frota. Cara, eu tô na Service vai fazer 5 anos, já passei 7 no rastreamento, então eu já tenho uma certa bagagem nessa área de rastreamento. E hoje a gente está aí galgando novos caminhos na gestão de frota, né? Vamos lá falar um pouco de soluções para condomínio e IA, mas antes... Pessoal, assim, é como o Camilo falou, né? Hoje a inteligência veio para ficar, né? O Danilo também. E hoje eu trabalho voltado, eu sou gerente regional, né? Nós temos aí 5 filiais, batendo muito na tecla de trazer mais novidades. Um dos nossos principais valores na Service é a inovação, a verdade, a excelência no que faz. Então, sempre estamos naquela ideia de coragem, né? De sempre trazer algo novo, testar, e a Service sempre trazendo isso. A inteligência artificial veio e nada mais, vamos dizer assim, que traz mais segurança do que ela ser incorporada ao nosso sistema. Por exemplo, e aí nós vamos falar mais à frente, mas hoje a portaria, né, a portaria remota, ela consegue identificar melhor um elemento suspeito na frente de um condomínio, se antecipando, como você falou aí no início, né? Se antecipando e não sendo somente uma gravação, uma câmera, que muitas vezes, eu sempre falava isso para os clientes, eu disse, poxa, você depois vai visualizar o que aconteceu, mas ele não prevenia. A câmera, ela visualizava, ela tinha que estar integrada a um alarme, né? Que aí com o alarme ela funcionava. Eu disse, eu estou visualizando, eram os olhos e a detecção. Agora com a inteligência, a câmera, ela inclusive detecta também. Então a gente vai falar mais na frente e trazer mais novidades aí nessas ideias, né? E falando de IA, né, que é algo que está muito no presente, vamos dizer assim, né? Eu queria falar um pouco do para trás, como funcionava sem a IA, né? No meu caso de alarme monitorado, a gente falava que era um monitoramento cego. O alarme disparava, mas ninguém sabe o que é que aconteceu, se era um gato, se era um rato, se era uma pessoa realmente. E hoje com a IA a gente está prevenindo, a gente está antecipando a certas situações, né? E eu queria escutar de vocês como é que funcionava antigamente cada segmento de vocês, né? Na gestão de frota, na parte de condomínio, vou falar um pouco aqui na parte de alarme também. E gostaria de saber como é que funcionava antigo. A IA ela ainda está no comecinho, eu acho que não é algo que já se abriu tanto, né? Vão surgir muitas coisas ainda sobre IA, mas importante é que a gente já avançou, né? A gente já está na frente, a gente já utiliza para vários segmentos nossos. E eu queria escutar de vocês como é que era sem a IA, né? Como até já falei em outro momento, eu acho que a gente saiu um pouco do escuro, né? E tá vindo para o claro. Como assim, Danilo? A gente saiu do escuro e tá vindo para o claro. Antigamente eu não conseguia ter parâmetros de condução do motorista. Então hoje eu consigo acompanhar desde a forma que ele acelera o veículo até a forma que ele conduz o veículo na chuva, entendeu? Então, com tudo isso, eu consigo evitar acidentes. Então,
por exemplo, hoje eu tenho uma câmera que se o motorista tá dirigindo de forma sonolenta, a câmera vai dizer, você está com sono, encoste. Então ela sempre está ali sinalizando, é um ponto de atenção para o motorista. Então, por exemplo, se o cara está bebendo enquanto está dirigindo, ou então está conversando, eu vou ter uma inteligência ali informando que ele está conduzindo de forma incorreta. Eu acho que E no passado não existia. Os maiores índices de acidente, né, de batidas é a parte de sonolência, né, principalmente para caminhoneiro, pessoas que passam muito tempo dirigindo, né? E aí, nesse caso, a IA com a câmera, ela que vai ajudar o motorista a fazer isso. Até porque a IA também ela dispara algumas mensagens para que isso não aconteça. Um alerta. Você está dirigindo de forma sonolenta, você está com excesso de velocidade. Mas isso tudo baseado em quê? Na piscada do olho do cara mais lento? Como é que funciona isso? Ela analisa o comportamento do motorista, a questão da piscada e daquela mãozinha na cabeça, né? Que é bem sugestivo. Mas tudo facialmente ela vai fazendo uma análise tudo facial. Do modelo facial dele. Inclusive, hoje a gente consegue identificar qual o motorista que está lá pela identificação facial. Antigamente, se eu quisesse fazer a identificação do motorista, era através de um cartão de RFID ou então alguma coisa do tipo. Hoje então, pela face chaveirinho, né? Então hoje a gente já tem inteligência que ela detecta através da face do motorista. Até a quantidade de tempo que o motorista está dirigindo também, né? Total. Que isso também é outras causas de acidente que faz o cansaço, né? Na solução para condomínio, assim, e aí como você falou, né? Quais são as dores iniciais? Que era o passado, né? Que hoje a gente eu digo muito que já é realidade, né? Você, por exemplo, não identificava uma pessoa, um elemento que ficava perto do portão do condomínio ali, de madrugada. A gente começou com o biométrico, né? Sim, sim. E às vezes até senha, né? Assim, lá atrás, enfim. Lá atrás é assim. E aí hoje ela traz o reconhecimento facial, que isso evoluiu muito, inclusive com a pandemia. Mas aí traz o reconhecimento facial, e é como você falou, o que é legal da inteligência artificial é que ela evolui muito mais rápido do que qualquer outra tecnologia, porque ela aprende com ela mesma, isso é um ponto, né? E aí, como você falou, por mais que esteja no início, mas inclusive a Service trazendo isso já nos sistemas dela, nos serviços dela, já realmente está avançando bastante e ela vai aprendendo e vai melhorando. Então, por exemplo, nessa questão do condomínio, hoje eu já tenho, inclusive num dos nossos principais serviços e que realmente depois de muitos testes, né, porque a gente não lança nada também que não tenha feito o teste, que seja analisado, enfim. E aí nós temos hoje a torre de vigilância 24 horas Service, que aí eu consigo visualizar a pessoa, uma pessoa suspeita, uma anomalia, uma aglomeração no condomínio, inclusive... Uma série de IAs, né, cara? São várias detecções. É por isso que a gente falou da antecipação, né? Quando a gente fala... É engraçado já falar da torre, quando a gente falar... Porque a gente está prevenindo, está antecipando, vamos dizer que passou uma moto com garupa, que passou 2 vezes, e aí a gente já fica prevenindo ali, já está antecipando algum problema que pode acontecer, é um deles. Né? E ele traz, né, assim, ou seja, ele informa, e existe uma análise humana, que é a nossa central, não é só simplesmente ela já detecta, já ela mesma analisa e ela toma uma ação, não, existe uma central, né, a nossa central 24 horas, que ela vai acompanhar essa imagem e vai tomar uma ação. Realmente é um cara suspeito na frente do condomínio. Lá um então, pop-upzinho, né? Exato. Vai chegar a imagem, inclusive para o próprio cliente, caso ele queira, informando, existe um elemento suspeito que nós já atuamos, estamos enviando a polícia para fazer a abordagem. Então isso, né, como eu falei no início, traz segurança para a câmera. Antigamente a gente falava que câmera era só registro, ela só gravava. A câmera gravava, ela não era segurança. Ela não evitava, né? Com a IA na câmera agora eu evito. Por quê? Porque ela detecta algo suspeito. Ou uma pessoa, ou um veículo suspeito. O cara chegou, um carro parou na frente na sua empresa e ninguém desceu. Tá ali 2, 3 minutos e ninguém desceu. É algo suspeito. Mas e ela já isso é sobre configuração, né? Não é que uma torre ela tenha todas essas IAs, né? É um trabalho muito consultivo. Você senta com o cliente, sente as dores necessidade, e você coloca, que antigamente a gente colocava produtos de acordo com a necessidade. E hoje a gente coloca softwares e IAs de acordo com a necessidade do cliente. De acordo com a dor e o que você falou, a necessidade. Exemplo, não só voltado para a segurança,
Mas, por exemplo, se uma empresa quiser saber quantidade de pessoas que entraram na minha loja, Total. você tem uma IA que vai captar um número de pessoas e vai dizer, olha, aumentou esse mês devido a uma mídia que você fez, enfim, né? Eu tive com um cliente que ele é especialista em varejo, segunda-feira agora, né? E quando a gente começou a falar de IA para a segurança, ele falou, opa, será que não tem uma IA voltada ao varejo? Eu queria saber quantas pessoas entram, qual o horário de pico para que elas entram, né? Se é mais homem ou mulher, né? Dá para o cara montar a persona do cliente deles. E reconhece a pessoa. Ele pediu até mais, né? Eu não sei se isso está avançado a tal ponto, né? Mas quantos clientes entram na minha loja e quantos clientes fecham o negócio? O que é importante a gente falar, né? Que é a presença que faz diferença no negócio. Então, a gente sempre está buscando, a Service, ela sempre está buscando tecnologia, né? Como o Rodrigo falou, dentro dos nossos valores ali está a inovação, e a gente sempre está buscando novas tecnologias para que o cliente ele se sinta satisfeito não só hoje na parte de segurança. Quando a gente falava de service, a gente falava só segurança. Hoje a gente pode adaptar a IA para vários fatores, né? Quando você pega essa questão da presença, e aí foi um dos serviços, né, que está evoluindo e realmente vamos dizer assim, é o que está hoje como prioridade para a gente também, é a questão da torre. Por quê? Porque hoje ela é uma vigilância ostensiva e preditiva, ou seja, você coloca uma torre dessa de 3 metros de altura. É um vigilante eletrônico, né, cara? Ali vai fazer total diferença. Então, assim, ela vai ser uma presença, né, que vai fazer a diferença. Inclusive, muitos pensam, mas é só para um condomínio, é só para grandes bairros. Não, você coloca, nós temos clientes que já fecharam empresas. Né? Por quê? Porque já vai inibir de início. Quando o cara vê uma torre daquela ali, ele já vai, poxa, aqui não, aqui está sendo visualizado. Com várias residências, a gente pode colocar na entrada e saída ali, é como se fossem 2 vigilantes, só que bem mais inteligentes, né? Que ele não dorme, ele não sai de lugar, ele avisa o que está acontecendo de várias formas. Então, ele dissipa, né? E o cara olha ali, tanto é que tem estatística que diz que quando você instala uma torre dessa, você já diminui o índice de criminalidade naquela região. Porque o cara diz, rapaz, não, aqui não dá para eu atuar, né? Porque você é filmado, então vão me avisar, né? Antes do cara entrar no estabelecimento, no condomínio, enfim. E essas torres, elas têm câmeras com IA. No meu caso, na parte de alarme, o cliente ele era acordado 3 horas da manhã, 4 horas da manhã com disparo falso. E as IAs elas estão diminuindo esse disparo falso. Porque a tecnologia que tem numa torre e numa câmera que fica na parte externa é a mesma que eu consigo colocar numa residência que vai me avisar se o indivíduo está entrando. A gente tem um cliente na Praia do Futuro, para quem conhece, que 4 indivíduos estavam entrando. Né, pelo lado da praia. Pelo lado da praia, um lado aberto, não é murado. E a câmera pegou com linhas de detecção e avisou. O importante dizer é que é uma segurança ostensiva, né? Realmente aquilo ali a gente sabe que está acontecendo, a gente sabe que tem 4 indivíduos, não é um animal que está entrando. Então a câmera identificou, já disparou o alarme e fez com que eles se evadissem do local. E falando um pouco do que a IA muda no jogo, né? E usando exemplos de sucesso, exemplos reais, né? No caso do alarme monitorado, a gente tinha um problema muito sério de que ele disparava, além de disparar falso, ele disparava quando o indivíduo entrava. Por isso que eu iniciei falando que nós reagimos, dentro, né? Já estava dentro do local. Hoje eu consigo realmente antecipar. Eu tenho um caso de um indivíduo que ninguém sabe o que é que ele ia fazer. Se ele iria pichar, se ele iria realmente entrar. E a IA com detecção de linhas entrou, disparou a sirene e imediatamente o cara foi embora. Mesma coisa que eu falei do caso da Praia do Futuro. Hoje nós temos várias construtoras que são clientes nossos, né? E nós conseguimos esse trabalho de construtora através da IA. Por quê? Porque quando a gente pega terrenos grandes de obra, no qual entravam várias vezes, a IA com câmeras conseguia pegar através de linha de detecção. Uma câmera substitui vários sensores, né? Antigamente se colocavam sensores de barreira, sensores externos, que qualquer coisa disparava, chuva disparava. Hoje a gente faz esse trabalho com IA. E o que é importante? Ele dispara, só que meu operador está vendo em tempo real o que está acontecendo.
Então eu tenho uma rapidez de resposta. Se for um indivíduo, aciono a polícia, aciono as nossas viaturas e assim por diante. Então eu queria entender um pouco no segmento de vocês, né, casos reais, não precisa necessariamente ser com a empresa, mas você viu uma reportagem ou que a IA vem ajudando muito os nossos clientes a ficar mais tranquilo, né, essa sensação de segurança. Cara, um ponto interessante que eu achei de um cliente, ele tinha um funcionário específico para analisar multa de trânsito. Você pensa que é besteira, né? Algo cotidiano que acontece com facilidade. E nós implantamos o nosso sistema. O cara tinha 300 multas que ele não tinha conseguido analisar. Isso o sistema fez. Isso o nosso sistema fez uma varredura em poucas semanas e o cara tinha uma pessoa específica para isso, ela não conseguiu pegar. Uma pessoa demoraria 10 dias para fazer um negócio desse, 30 dias. E tem a falha humana. Pois é, coisa agora que o sistema faz. O nosso sistema ele faz uma varredura em 520 órgãos de trânsito. Um colaborador comum ele vai ter que entrar ali órgão por órgão. Então, tudo isso ajuda na redução de despesa. Por quê? Você tem um veículo registrado no CNPJ, você leva uma multa e você não faz o registro dessa multa dobra de valor. Lembrando que, Rodrigo e Danilo, que a IA ela não substitui o ser humano, ela potencializa, né? Então um cara como esse demoraria 30 dias para um negócio desse. Então a IA ela potencializou o trabalho dele de talvez em alguns minutos fazer essa busca. Ela juntou todas as informações, agora o trabalho do cara ele vai ter mais tempo para fazer outras coisas. E até conferir, né? Assim, é como você vai... Poder recorrer também. Você entra numa IA dessa daí de conversas, lá embaixo ele tem dizendo, você confira porque eu posso cometer erros. Então, assim, por mais que exista, né? É por isso que existe essa análise humana nossa. A câmera, ela tem a IA, tem a inteligência, detectou a pessoa, vai enviar para a central de monitoramento. Vai ser analisado por uma equipe nossa e aí depois, é uma ação, tem um cara suspeito. Manda a viatura, manda a polícia. E assim, com a intervenção humana, o cara consegue verificar se realmente essa multa aconteceu. Então, com isso, a gente também pode usar o advento da câmera, né? Segurança. Saber se a câmera veicular, perdão. Saber se o indivíduo realmente estava ali naquela situação, se realmente aconteceu dessa forma. E com essas imagens, a gente consegue até recorrer a uma multa. Porque ela armazena a geolocalização, né, do veículo, o horário e a data. Então, com tudo isso, fica mais fácil você conseguir recorrer no órgão de trânsito. Essa multa não existiu. E a gente falou muito da parte da câmera interna, né? Que tem a câmera interna, tem com IA. Eu também posso colocar câmeras externas, eu consigo colocar. Eu vi um caso, cara, engraçado, aquele caso da ponte que caiu. Que agora, recentemente, muita imagem, né? Apareceu as imagens externas e deu para ter uma noção realmente do que aconteceu. Então, acredito que o nosso também dá para colocar, né? Sim, existe 2 padrões de câmeras, né, na verdade. Existe uma câmera com a IA especificamente, que ela vai identificar alguns comportamentos do motorista, como ela vai identificar também o risco de colisão ou o risco de colisão com pessoas na faixa ou então transitando na pista. Ou seja, se o cara houver uma colisão, ele me colocar ali na justiça dizendo que foi proposital ou então eu bati no carro, com essa câmera eu consigo mostrar que eu não tive culpa. Você vai conseguir identificar. Porque tem alguns países que a gente já viu até algumas pessoas se jogando no veículo, né? Entra na frente, pra ganhar algum tipo de seguro, né? Ajuda bastante. Então, nós temos a câmera voltada para a segurança, que eu acredito que foi o caso da situação lá da ponte, né? Que aí ela aparece imagens da lateral do veículo, imagens frontais. Apareceu do motorista, lateral, frente, né? Então, tudo isso ajuda a detectar o que foi que aconteceu ali no momento. Também muito usado em questão de assalto, para entender como foi que foi feita a operação, para entender que o motorista não participou também, que ele não é conivente, né, com a situação, porque fica muito essa questão. Aconteceu um assalto, será que o motorista teve participação? Tudo isso ajuda, porque aí ele vai identificar o veículo se aproximando, vai identificar qual foi a atitude do motorista, entendeu? Se ele foi passivo ou não. E interessante, porque quando vem na mente, quando você fala gestão de frota, você vem na cabeça o quê? Eu estou gerindo uma frota de veículos. Mas a inteligência, e aí o que você está falando muito, né? Ele mostra o seguinte, ele mostra que eu estou gerindo uma frota, mas eu estou gerindo o motorista, porque o comportamento dele, porque vai definir a frota, vai definir isso aí que você está falando da segurança, né? É bem mais amplo do que simplesmente, aí vem a questão de redução de custo
diesel, né? Enfim, o gasto de Questão da combustível. própria guerra, né, cara? É questão da própria guerra agora com esse aumento do diesel. Então a gente tem um sistema de roteirização que eu jogo uma rota ali, a IA ela vai identificar o melhor percurso e o percurso que eu vou levar menos tempo e vou economizar mais combustível. Então tudo isso ajuda. Então o momento agora da guerra é muito importante. Não é só a câmera. Tu tem aí várias coisas que tu consegue com a IA também gerir, né? Esse momento da guerra, a gente sabe que todos os combustíveis estão caríssimos, né? E eu lembrei de um case de sucesso nosso, há um tempo atrás, que nós fechamos uma frota de veículos. E essa frota de veículos, os motoristas ficavam com o veículo ligado, parado pós-almoço. E aí foi implantado o sistema e colocamos lá que ignição zero ligado a mais de tantos minutos iria para o gestão de frota e o gestão de frota iria ligar para a placa. Se eu não me engano, nessa época, a empresa ela conseguiu economizar entre 20 mil ali por mês. Uma situação dessa de guerra, com combustível lá em cima, isso iria para 30, 35 mil. E aí é um investimento que se paga, né? Assim, eu costumo dizer que de cara, quando a gente implanta um sistema de gestão de frota, a gente consegue até 20% de desconto já na implantação. Ou seja, não é custo, é investimento. Não, é investimento. Você tem não é nem desconto, é redução, né? Porque a partir do momento que eu coloco um sistema de gestão de frota, até o motorista ele passa a dirigir de forma mais correta, porque ele sabe que está sendo monitorado. Ele vai saber que eu estou monitorando o comportamento dele na aceleração, na frenagem. Isso vai para manutenção, desde pneu, o próprio combustível, o sistema de freios do veículo, enfim, dá para se fazer toda... Até isso é importante, até falar na manutenção. Inclusive, o nosso sistema também, existe a possibilidade de a gente fazer esse acompanhamento da manutenção. Porque a gente sabe que a manutenção preditiva é melhor do que a corretiva, né? Ou né? seja, otimiza o trabalho de quem está à frente da gestão de frota. Não é só rastreamento. Não né? é só rastreamento. Gestão de frota, mas eu tenho rastreamento. Eu costumo dizer que o rastreamento na gestão de frota é um plus. É um plus. Ele é Você algo pode a mais. ter o rastreamento, né? Você tem a gestão de frota e ganha o rastreamento. Porque eu acho que nessa parte da inteligência, mesmo com todos os deslocamentos, as rotas, eu vi recente agora, o cara dizendo, rapaz, você coloca todos os endereços, ele calcula o deslocamento, o teu custo e diz qual a melhor rota. Então isso aí também, né, assim, dentro dessa questão com a IA, eu acho que isso também traz muito isso. Outra dúvida, né? Existem muitas empresas que ainda não têm gestão de frota, né? Sim. E tem muitas empresas que acham que rastreamento é gestão de frota, né? Total. É um mercado muito novo, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer. Eu costumo dizer que é um pingo dentro do oceano. Legal. E assim, a Service ela está investindo bastante nessa área. Inclusive, essa semana agora a gente está indo para a Intermodal, que é um dos maiores eventos de logística do Brasil. Então, a gente sempre está atrás de novidades aí para trazer para o mercado. Rodrigo, e soluções de condomínio? Pois é. Sim, voltado para essa... O que a IA mudou no jogo, né? Várias coisas, né? Assim, eu acho que de todos os setores nossos aqui, eu acho que soluções de condomínio foi o que teve mais mudança voltada para a IA, né? Desde aquela época da senha que se colocava. Além da questão dos reconhecimentos faciais, eu digo muito que a eletrônica, a segurança eletrônica, ela sempre está inovando, é tecnologia também, muito, né? E claro que é com aquela responsabilidade que nós sempre temos de testar, de verificar. E a IA, ela veio, por exemplo, um exemplo básico, né? Antes você, para monitorar um portão aberto, você tinha que ter uns sensores. Hoje eu coloco uma câmera. E aí, se o portão abriu e não fechou, ou de alguma forma ele foi violado, já chega para a gente uma informação que o portão está aberto. Então aí nós tomamos uma atitude. Além disso, você tem também dupla passagem, ou seja, eu consigo identificar realmente... Antigamente era com sensores, né? Antigamente era com sensores. É o caloneiro que chama aqui. Você abre e entra um cara junto. Então você consegue acompanhar isso através da IA. E o mais importante que eu vejo que é antes do condomínio, né? Assim, você ter uma torre, que é o que nós temos várias torres aí em condomínios, onde você consegue detectar pessoas suspeitas na frente do condomínio de madrugada. Você está chegando, imagina aí, você, né, chegando de madrugada de uma festa, da igreja, enfim, de uma viagem, e aí chegou lá e tem um elemento suspeito esperando você abrir o portão do veículo para entrar. Então, isso aí traz realmente uma segurança. Eu acho que tem uma IA bacana na parte de condomínio, não só na parte de condomínio, a gente pode usar para a empresa também, que é a perambulação, né? Sim. Explica um pouquinho mais de perambulação. Sim, a perambulação é nada mais do que isso, né? Ou seja, você tem uma pessoa suspeita, tá, mas ele está perambulando
Ali você no pode condomínio. configurar o tempo, né? Você configura, como você falou, tudo é configurável. Por isso que é uma venda consultiva. Não é uma venda simplesmente, não, manda aí, o produto é esse, quanto é que é. Porque muitos vão no preço. Tem alguns né? fornecedores que fazem isso, né? Que foge totalmente da realidade. Exato. Né? Assim, você tem que analisar, ver o que realmente vai ser implantado lá, o que eu vou, qual a sua dor. Eu queria detectar veículo suspeito. Não, eu queria detectar anomalias ou a questão de aglomeração. Se tiver 5 pessoas aqui passando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ele já avisa para mim, olha, tem 5 pessoas, vê o que está acontecendo. Ou anomalia, o cara veio na moto e subiu a calçada do teu condomínio. Aí eu vou repetir. Ela não modifica, não substitui o ser humano, ela potencializa. Antigamente, alguma coisa tinha que disparar e depois a gente ia tomar alguma ação. Hoje a gente visualiza, teria que ir lá, iria um vigilante para dar uma olhada se realmente aconteceu. Tinha um tempo de deslocamento. Exatamente. Hoje a gente consegue se antecipar, já dar uma olhada, já me avisa o que está acontecendo. E a decisão, a ação, ela é nossa. É humana. Se eu vou chamar uma ambulância porque alguém se machucou, se eu vou acionar a polícia. Né? Ela é assertiva porque a gente está enxergando. A gente saiu do monitoramento cego para um real visto, né? Assim. E é muito importante, às vezes a pessoa enxerga, tipo, mas é para portaria remota. É só para quando eu não tenho um porteiro. Não, pelo contrário, como você falou aí. Ele vai ajudar o porteiro, vai ajudar um vigilante ali de um bairro inteligente ou de um condomínio fechado, né? De alto padrão. Até um bairro mais seguro, mais protegido. Porque uma coisa é você ter um bairro parado em qual o policiamento passa uma vez ou outra. Outra coisa é você ter 5 torres no seu bairro, 8 torres. Então, aquele bandido que pretendia fazer assalto lá, rapaz, a gente não vai lá porque a gente está sendo filmado. É um Big Brother. Está sendo filmado a todo momento. E aí, como eu falei, né, a questão do índice, da redução do índice de criminalidade naquela área. E imagina o seguinte, né, isso acontece muito, inclusive nós temos numa das nossas filiais lá em São Luís, existem muito aquelas galerias, aqueles mall, né, ali de várias lojas. Imagina você ter uma torre com essas câmeras que detectam a pessoa, o elemento chegando próximo da sua loja, e aí, inclusive, pode ter uma sirene, vai ter um giroflex lá, um luminoso. Então, quando o cara chega ali e ele fica por uma configuração, vamos imaginar uma configuração de 30 segundos ou 1 minuto. E a torre é toda fardada, né? Ela já é um vigilante. É um vigilante fardado, a torre é toda fardada. Eu sempre falo, né? E realmente é isso. Eu digo, rapaz, imagina um vigilante na frente das suas lojas ali da galeria. Sem dormir. 24 horas. Sem dormir, o cara vê ali, rapaz, eu não vou ali não, eu vou na outra. Eu vou ali na frente, assim como numa rua, né? Então você consegue inibir, é isso que nós usamos aqui, a presença que vai fazer a diferença lá, tá? Então isso é o que faz... A gente utiliza muito também usinas solares, né? Sim. Hoje você vê muito investimento em usina solar. A gente sabe que a margem não é tão alta assim. Quando você coloca um vigilante, quando você coloca um ser humano ali, essa margem vai cair mais ainda e você talvez não tenha a segurança que é para ter. Hoje com a segurança eletrônica, hoje com a IA, a gente consegue fazer um trabalho em usinas, né, solares e um trabalho bem preparado mesmo, que está se colocando muito. Imagina a usina solar em campo aberto, nós colocaríamos vários sensores, cerca elétrica, e aí um dos pontos que eu quero entrar agora é sobre impacto financeiro. O que a IA está trazendo de impacto financeiro? Nesse meu caso de usina solar, eu teria que ter um vigilante que é caríssimo. Essa questão do mercado solar é um mercado um pouco nervoso, né? Questão de roubo de fio por conta da fibra e tal. Exatamente. Então, quando o empresário, tem muita gente buscando fio de cobre, isso, né? Fio de cobre. Tem muita gente, o próprio inversor, né, que se rouba muito. Então, tem muita gente buscando esse mercado, buscando alternativas. Mas para tudo precisa de segurança, para tudo precisa de proteção. E aí está para isso. Você pegando essa deixa tua, né, da questão da cerca, e aí que nós sempre falamos lá na SEVES, até numa das nossas apresentações nós mostramos a tecnologia hoje veio para ficar. Né, você vê banco digital, você vê... Antes a gente tinha que ligar para pedir, agora tem iFood, enfim. E várias outras coisas que evoluíram. E assim, a SEVES sempre nessa inovação... Hoje nós já temos, ao invés de você proteger o seu perímetro de um condomínio, ou de uma casa, ou de uma própria empresa, com a cerca elétrica, que você tem a falsa sensação de que é uma barreira física. Não, então, mas só que você tem vários problemas. Enferruja, aí tem a vegetação. Principalmente área praiana. Aqui, né, litoral. Então, área disparos falsos. Então, você tem que estar sempre dando uma manutenção. Inclusive, que pode cair, palhas que caem, enfim. E aí, hoje nós temos a IA com linha de detecção. Inclusive, antes
de chegar no muro, porque é isso que a IA está trazendo, inclusive nos parques solares. Hoje nós estamos usando uma torre dessa para justamente evitar que o cara entre. Porque muitas vezes. E o bacana é que você pode colocar externo. Exatamente. E você pode colocar dentro externo para evitar, ou justamente para fazer essa área de prevenção mural. Você já evita antes do cara entrar. Então, temos clientes, né, uma clínica de pet, que ela colocou a torre já na frente da clínica. Então, se o cara chegar próximo ali da porta, ele já vai ser detectado. Esse case é legal, viu, Rodrigo? Porque eu conversando com um cliente, no estacionamento dele, estavam se roubando, porque é uma clínica veterinária 24 horas. Exato. E é o que acontece, o cara chegava, deixava a moto lá do lado de fora e aí o pessoal tentava mexer, tentava roubar um carro, as recepcionistas não estavam seguras com quem estava lá, e com a torre tudo mudou com isso, entendeu? Então, o impacto é justamente nisso, né? O impacto é você se antecipar ao crime, né? Imagina que um cliente foi sinistrado, um cliente foi roubado, o prejuízo dele não é só do roubo, o prejuízo dele é do dia sem trabalhar, o faturamento daquele dia. Então, nós antecipamos, através de torre, através do caminhão que poderia ser perdido, da frota que não é gerenciada, do alarme que não é monitorado, né? A gente consegue se antecipar isso. Então, esse é o impacto financeiro. E na gestão de frota, como é que é esse impacto financeiro? A partir do momento que o condutor ele sabe que está sendo monitorado, tudo muda, né, cara? Tudo muda. É como o Rodrigo falou. Ele colocou uma torre na frente da loja, já evitou que o cara vá lá roubar. Quando eu coloco uma câmera dentro do caminhão, o condutor ele já passa a andar. A gente já teve o caso, inclusive, que a gente colocou para fazer alguns testes em um cliente e o motorista batia na câmera. Eu ia falar Fala um pouco aí desse caso aí, Danilo. A gente instalou em um carro de um cliente e aí eu comecei a analisar os dados, né, com ele, porque quando até para apresentar para o cliente, isso, quando a gente implanta o sistema, a gente acompanha. Então eu acho bom, até legal falar isso, que não é só fazer o sistema, vender o sistema, existe a entrega depois, né? Na gestão de frota a gente realiza a entrega e continua acompanhando o cliente, para que ele veja o resultado do que ele está comprando. Então foi muito engraçado. A gente chegou a instalar uma câmera no veículo do cliente. O cliente descobriu que o funcionário dele fumava. Que nem sabia, né? Ele não sabia que o funcionário fumava. Eu conheço esse funcionário há tanto tempo, eu nunca vi ele fumando. Né? Aí eu tinha um vídeo do cara no telefone, ele dirigindo aqui desse jeito. Aí ele tava no telefone, aí dava uma tapa na câmera. Macho. Eu vi uma reportagem que os motoristas ficam, inclusive, chateados quando citam isso. Porque a câmera fica avisando, né? Também. Sim, ela chama muita atenção do motorista. Ela diz que ele tá usando o telefone, ela diz que ele tá fumando. Tá sonolento. Tá sonolento, então o cara fica puto, né? Mas nada mais. A gente tem que enxergar que isso é até uma segurança para ele. É uma segurança para ele mesmo. Se acontecer quantos acidentes acontecem por distração? Não, e outra coisa, é uma forma de ele mostrar pro patrão, sei lá, pro dono da empresa, e se acontecer que ele tá fazendo um bom trabalho. E se acontecer um acidente que não foi culpa dele, vai estar lá que não foi culpa dele. Exatamente. O problema é porque o pessoal leva muito pro lado negativo, mas ele não vê que aquela câmera ali é para a própria segurança dele. Se ele for roubado, vai conseguir ele acha que provar. Nunca vai acontecer, mas... Se ele for roubado, ele vai conseguir provar que ele não tem nada a ver com o roubo, ele vai ver como foi que aconteceu. Que na gestão de frota, do acidente. De novo, a gente falou isso, né? Mas ela é um investimento, né? A gestão de frota se paga e às vezes economiza até mais, né? O meu caso, o impacto do financeiro é justamente a retirada de muitos sensores. Ontem eu tive em um cliente, lá no Eusébio, grande o cliente, e que nós não instalamos nenhum sensor. Tudo são câmeras com IA. Câmeras que a gente vai saber exatamente o que está acontecendo. Não tem animal, se é uma pessoa, e é um campo aberto. É no meio do nada, vamos dizer assim. Então, aqueles milhares de sensores. E outra coisa, né? Quanto mais sensores, maior probabilidade de disparo falso. E eu acho que... E aí descrédito no sistema. Vendo um pouco nesse mercado da segurança, eu acho que é até uma redução de despesa. Porque antigamente o cara, quando ia montar um sistema desse de segurança, ele tinha que comprar um sistema de alarme, ele tinha que comprar um sistema de câmera. Exatamente. E agora com o sistema de câmera, ele coloca um IA ali, ele já evita... Não precisa mais o alarme. Então, exemplo perfeito, Danilo. O cliente ele teria que comprar o sistema de alarme ou comodatar o sistema de alarme e comprar a parte de câmeras. Hoje, só com as câmeras a gente consegue fazer isso. Camilo, mas se cortar energia, existem fontes no breaks para as câmeras, para os DVRs, até para roteador.
existe fonte no break. E é monitorado também, né? Então, mesmo que caia, vai ficar no no-break, mas chega para a central informando, tá sem energia lá, eu tô na bateria, né? Eu conheço uma residência no Eusébio. O Eusébio é uma área muito sensível para queda de energia. Então, lá chega a cair e passar 24 horas. Tem uma residência lá que tem banco de bateria para o sistema de segurança. Então, se a energia cair, ela passar 24 horas fora, os clientes têm acesso às câmeras dele 24 horas. Até porque ladrões fazem isso para roubar, né? Eles cortam a energia. É. Então, você pode realmente falar, câmeras realmente servem, porque se o cara corta a energia, serve porque hoje tem fontes no breaks que seguram. E o cara substitui facilmente esses 2 por 1, né? E como você falou, né? Assim, não só substituindo os sensores, mas você imagina isso há um ano atrás. O que você colocaria isso num canteiro de obra de uma construtora? Vamos colocar cerca que fica danificando, vai colocar sensor, derrubar o muro, porque tem que estar sempre movimentando. Então, assim, quando você coloca uma câmera dessa, além da área que ela vai cobrir, né, que nós já vimos que ela é muito eficaz, né? Então, ela vai detectar ali, com a câmera, você resolve um problema de um problema de um cara pular no canteiro de obra, roubar ali as ferramentas, enfim. Você pode configurar também, né? A gente tem alguns clientes que, além da câmera, com as linhas de detecção, quando alguém entra no local que dispara a sirene, os refletores também acendem. Então, você consegue configurar com outras situações. Você pode colocar uma sirene já com a fala... bidirecional, áudio, bidirecional, né? Tanto a minha central pode falar, escutar e também pode deixar falas gravadas, que em muitas usinas solares se tem, né? Já tem dizendo, estou vendo você, estamos acionando a polícia ou alguma coisa do tipo. Isso a IA toda configurada para pegou, pode soltar a sirene. Então tem outros meios que a gente consegue. Como eu estou dizendo, ainda é muito novo, cara. Por mais que... Mas o positivo é que a gente já iniciou o trabalho, né? E a Service, ela não é uma vendedora de kit. Eu não vendo só aquele kitzinho de alarme. É uma segurança... O consultor, ele faz uma venda consultiva. Eu vou no local, escuto você, sinto a sua dor e te dou a solução. E muitas das vezes, hoje, 80% das vezes, já é voltada para a IA. Eu pego muito no nosso serviço, e acho que em todos, né? Vocês também, assim, o cara diz, mas a Service é um dos mais caros, né? Eu disse, mas por que você acha que nós somos os mais caros, né? Muitas vezes ele não analisa, ele analisa o preço. Mas ele não vê o valor nesse sentido. Ou seja, quando uma portaria que eu estou entregando existe, além da central, além do know-how da empresa, ou seja, uma empresa de segurança que tem mais de 52 anos. Né? Além dessa questão toda, existe a inteligência artificial. Nós estamos com um sistema todo integrado, né? Com essa área de inteligência, de tecnologia, de inovação, e aí o cara vai no preço. Né? Eu disse, olha, eu não me comparo a isso. Tá? Assim, nós somos uma empresa que realmente tem uma estrutura, tem uma tecnologia que traz até essa questão do disparo falso, do acompanhamento mais próximo. Né? Então, isso vai fazer a diferença. Tem um negócio dizendo assim, que quem vende IA não disputa preço, disputa valor. Sim. E qualidade. E qualidade. Quem vende IA está disputando isso, porque tem vendedor de produto tem em todo lugar. Hoje você consegue, inclusive, comprar... Na internet, né? A Amazon, Mercado Livre, enfim. Né? E a Service é muito forte em venda de serviço. Então, a gente não está disputando preço, a gente está disputando valor. O que é que eu consigo fazer para o meu cliente baseado nisso? E outra coisa, quanto vale seu sono, cara? Quanto vale seu sono? Com a IA, a gente consegue administrar isso. Porque aquele alarme que disparava 3 horas da manhã, que te acordava e que você temia aquela sensação de insegurança, hoje com a IA eu te ligo, disparou o seu alarme, mas a gente está vendo aqui, não é nada, foi algum disparo falso, ou então disparou o seu alarme, nós estamos vendo o indivíduo, já acionamos a polícia e estamos chegando. Tomamos uma ação, né? Tomamos uma ação. O que eu digo também nos serviços, né? E mesmo que, assim, na questão da portaria, nas soluções para condomínio, um dos que nós sempre falamos que é um dos mais com a maior atenção nossa, por quê? Porque são vidas. É como você falou, quanto vale o seu sonho voltado para a sua empresa ali que você buscou. E na sua casa, né? Ou no seu condomínio que você está morando, entendeu? Então, às vezes a pessoa, mas o preço aqui, essa empresa X, Y, aqui, vocês estão o mais caro. Mas você tem que analisar essas variáveis, né? De IA, de tempo de mercado, de inovação que está sempre trazendo, e aí traz essa questão do disparo falso, de ter problemas dentro de uma prestação de serviço. Você não está comprando uma câmera. Além dessas inovações, né? Assim, a torre,
e traz muito essa ideia da rede colaborativa. Porque a gente tem muito essa ideia de, vou ter uma torre na minha empresa, tá? Mas essa torre ela pode se integrar a outras torres, que aí cria um cinturão ali de prevenção, inclusive isso em São Paulo e vários outros estados já possuem. Assim, né? Nós temos bairros aqui, né, inclusive de Lourdes, que nós já trabalhamos isso e estamos ampliando também. E aí você consegue mapear e proteger aquele bairro. Eu acho legal a gente falar desse bairro, né? Como é que funciona, principalmente com várias torres que nós temos lá. Né? Fala um pouco dessa segurança colaborativa, Rodrigo. O bairro lá em si. E o que a torre também ajudou a isso, né? Porque já existia uma segurança colaborativa, mas a gente já fazia com câmeras que já existiam no local. A torre, como a gente está falando, é um vigilante fardado, né? Com essa tecnologia de IA que não tinha antes. E é como você falou, lá existia câmeras, assim como nas casas, enfim, são câmeras. E como nós falamos também, a câmera ela só registrava, ela só gravava. Então, ela não te avisava não nada, trabalhava, não tinha segurança. Né? Com a torre, são hoje 8 torres lá, estamos colocando a 9ª agora. 8 né? torres, mas cada torre ela tem 3 câmeras ali em média. Exatamente. Né? Para todos os lados, e aí são pontos estratégicos justamente de acesso interligados, então eu consigo identificar um elemento suspeito que passou ali e que já vai mapear nas outras câmeras. E um detalhe, eu consigo inclusive já disponibilizar essas câmeras para o órgão policial, integrar diretamente com a polícia. Então trazendo o quê? A segurança e a própria polícia pode acessar a câmera e já identificar. Ele passou por essa rua e depois saiu nessa outra. E dentro da aplicação, cara, como é que funciona essas câmeras colaborativas? Tem algum mapa específico que ele consegue ver onde é que está localizado? Qual a visão daquela torre baseado naquela localização? Como é que funciona isso? Interessante, né? Lá existe uma associação, se juntou, identificou essa necessidade, né? Inclusive é cliente nosso há bastante tempo, e aí ele contratou a torre. E a torre eu consigo ter um aplicativo exclusivo da torre, onde você tem um mapeamento de todas as torres, ou seja, todos os pontos que ela está, inclusive com as imagens, e você consegue ainda, além disso, você consegue conversar entre os moradores, tem um chat, tem um alerta, olha, tem uma pessoa aqui, um carro, um veículo. Essa história do chat é bem bacana, porque os moradores, não só os moradores, mas condôminos, né, eles podem se comunicar através disso, baseado em segurança. Traz né? o alerta, ou seja, mostra para ele, existe um elemento suspeito na rua X, existe um carro suspeito na rua X, uma pessoa, enfim, e aí sobe o alerta, ou seja, o cara já vai evitar aquilo ali, enquanto isso a SEV já está atuando, enviando a nossa viatura, que já roda ali. Então, assim, são várias cases, né? Eu posso usar isso na frente de um condomínio, a torre na frente de um condomínio, na frente de uma empresa, para proteger antes do alarme, para o cara nem entrar, não deixar isso, porque às vezes nós dizemos muito isso, né? Na empresa, poxa, eu tenho aqui a porta, mas o cara vai forçar, vai quebrar a porta, vai entrar, disparou o alarme. Mas ele deixou o prejuízo da porta. Ele deixou, né, aquela ideia dele levar um notebook também. E por mais que dispare o alarme... A gente tá antecipando o negócio. Exatamente. Né? Com a torre... Tá esperando o cara entrar. Ele primeiro vai analisar. Será que vale a pena? Estou vendo aqui que estão visualizando. Tem um vigilante aqui olhando para mim. Vou tentar. Quando ele chegar próximo ali, a torre já vai acionar o giroflex, já vai identificar, olha... Pode usar a sirene. Pode usar a sirene e já disparar, como já aconteceu o caso, né, de clientes nossos, que a gente já disparou a sirene e o cara foi embora, isso num condomínio, o cara entrava e ficava ali próximo, era um pouco escuro. Quando ele ficou um tempinho, a gente acionou a sirene, a própria torre, e ele já se evacuou, ou seja, já evitou do cara entrar, deixar um prejuízo, mesmo que numa porta, né? Então, isso é o que a segurança preditiva faz. Evitar os problemas, né? E aí pegando um pouco o gancho, né? Eu queria conversar com vocês agora um pouco voltado mais para o que já é o futuro, né? A IA é o futuro, né? E no meu caso, na parte de alarme monitorado, de segurança eletrônica, o futuro da IA voltado para isso é a substituição total dos sensores, né? Nós vamos substituir, como eu disse, a gente já tem cliente que é só IA, e cada vez mais voltada um pouco para o varejo também. Então, eu vou dizer para o cliente quantas pessoas entrou, mapa de calor dentro da loja dele, aonde é que se movimentou mais, qual tipo de persona, homem, mulher, idade, se houve o fechamento da venda. Então, a IA, dentro da segurança eletrônica, ela está para não ser só segurança. Ela está para ser uma parte logística mesmo de identificar para o cliente tudo que está acontecendo no ambiente familiar dele ou no ambiente empresarial, que a gente também pode usar isso
para residências. Então, a gente vai ter essa mudança, né? Vamos substituir sensores, o cliente vai economizar mais. Existem vários tipos de IA, então existe de detecção de pessoas, existe de cruzamento de linha. Então a IA ela veio realmente para ficar. E tinha visto até, a gente vai também estar na feira, na ExpoSec, que é a maior feira da América Latina, e a gente consegue trazer muita coisa nova lá. Então, grandes coisas novas a gente vai trazer de lá. E eu queria saber o futuro pro segmento de vocês voltado para essa área de IA. Assim, uma coisa bem interessante, tem algumas empresas que ela pega o colaborador em casa e leva para o trabalho, e do trabalho ela leva para casa. Está sendo criada uma tecnologia que ela vai identificar se aquele colaborador está indo para a empresa no momento que ele está entrando no ônibus. Pela câmera, né? Ela vai detectar facial. a face do colaborador e vai dizer esse colaborador foi. Parece aqueles filmes que a gente assistia antigamente de como vai ser o futuro, né? O que eu fico impressionado com a inteligência, isso aí você vê não só na segurança, né, em vários outros aplicativos, enfim, é que ela evolui e evolui muito rápido. Então, quando você fala em futuro, o futuro para a IA é ali. Não é daqui a 5, 6 anos. É já, pessoal. Em 4 Por exemplo, nós já temos IA vai criar outras situações. Exatamente. Nas vai ser soluções para humano. condomínio, eu tenho um reconhecimento facial. Reconheceu você. Mas ele vai reconhecer você. Ele vai identificar emoções. Ele vai identificar a interação. Ele vai saber que, olha, Camilo passou aqui já... Hoje a gente já sabe, 5 vezes. Tá, mas esse cara aqui, ele não era para estar mais cadastrado aqui. Então, a própria IA, não só o humano, ele já vai... mais ainda já vai trazer emoções. Essa pessoa entrou, mas entrou chorando. Já vai avisar aqui para alguém, uma filha que entrou chorando. Então, você consegue através do reconhecimento facial. Outro detalhe, sonoro também. Em bairros inteligentes, com a torre, eu vou conseguir, além da imagem, se eu tiver áudio lá na câmera, que a ideia é também colocar isso, hoje as câmeras, você escuta tiros, já tem, né? você escuta violência, confusão, ela já detecta. E o que é legal, além disso, é o histórico, porque hoje também, com a IA, além dela aprender, ela vai conseguir buscar nas redes sociais, na internet, alguma informação daquele veículo que passou na frente do condomínio, daquela empresa, e cruzar os dados. Então, essa interação da inteligência com a câmera e com a segurança que vai evoluir mais ainda. Esse cruzamento de dados ele vai ser importante para os 3 segmentos aqui. Para portaria inteligente, para gestão de frota e para mim como alarme. Porque eu tenho ali na parte de alarme, e hoje o alarme ele é o seguinte, fechou o estabelecimento, armei o sistema, está funcionando. Mas se for, por exemplo, um buffet, as câmeras já vão estar lá, ele vai ter a detecção de pessoa e vai dizer, opa, dentro daquela festa ali existe alguém que era para estar devendo uma pensão ou algo do tipo. Então, a ideia da IA para o futuro é que não seja só um reagente. Prevenção só. Ela vai ser uma ação também. Vai ser uma ação em cima do que já tem, né? E assim, avançando um pouco, eu não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas a gente tá testando o IA, que foi bem interessante. Ela entrou em contato com o cliente falou um pouco grosso. Ela identificou o que o Rodrigo falou, a questão do emocional. Se o senhor está estressado. Aí o cliente, eu acho que ele entendeu e começou a rir, achou engraçado. Na verdade, e é isso, é o atendimento por IA, né? Que já com a voz, enfim, é o primeiro atendimento. Falando de otimização, é o primeiro atendimento, mas depois é o primeiro atendimento, mas existe um acompanhamento humano, enfim, mas ele vai, nesse primeiro atendimento, ele identifica isso. Ele identifica não só o rosto, como a voz da pessoa. Então, se a pessoa falar um pouco mais ríspida, enfim, ele vai dizer, acho que o senhor está alterado, está tudo bem. Enfim, ou seja, a IA realmente está evoluindo bastante para isso. É um mercado que está em expansão, né? Se já é um mercado que fatura bilhões, com a IA isso vai talvez dobrar, né? E a Service ela está preparada, como vocês podem ver, a Service ela está preparada em todos os segmentos, né? Como a gente vem falando aqui, é um hub de negócios. Nós escutamos o cliente, fazemos uma venda consultiva para que a gente possa dar o remédio. E a IA vem nos ajudando e vai nos ajudar mais ainda. Então, para a gente concluir, eu queria que vocês deixassem aí as palavras. A gente já falou um pouco de futuro, mas falando um pouco de futuro dentro da Service, dentro do seu segmento, né? O que é que vocês visam para a gente concluir e deixar essa finalização? Tranquilo.
O que eu falo em relação aos nossos, pelo menos soluções para condomínio, que eu falo solução para condomínio, mas com a torre ele abre um leque para empresas, para bairros, para rua. Eu tenho uma rua onde eu tenho várias casas, meus vizinhos, e eu queria colocar a torre. Ou seja, hoje, e aí voltando para essa parte da venda consultiva, solicita o consultor, entra em contato com a Service, e aí pode entrar e diz, olha, eu queria entender melhor sobre a IA, sobre as torres, sobre essa vigilância 24 horas. E sem né? falar que quando o pessoal fala de torre, Rodrigo, o pessoal acha que é só pegar ali a torre e colocar na calçada e tá resolvido. E colocar duas câmeras não e precisa de venda consultiva, né? E não é assim, é porque nós temos várias IAs. Então, escutando o cliente, eu vou colocar a IA específica daquele cliente, né? É para entender e atender a necessidade dele. Não é simplesmente você colocar uma torre, como já acontece hoje, você tem câmeras. E mesmo assim o meliante age, porque ele vê uma câmera ali. Agora, quando você vem com a torre, e um detalhe muito importante, pessoal, é a empresa Service, uma empresa de 52 anos. Não é uma empresa ali que está colocando uma torre que eu não sei nem quem é. É a empresa de quê? De segurança? É a empresa que eu já vi casos de administração de condomínio. É uma administradora de condomínio que colocou uma torre. Não, é uma empresa de segurança. Disso, né? Qual o know-how que ela tem? Né? Então, por isso que existe esse cuidado, essa atenção na venda consultiva. Olha, qual a sua necessidade? Eu quero isso aqui, especificamente. Eu vou lhe atender e vou lhe entregar isso. Tá? Na gestão de frota, a gente precisa analisar, né, como o Rodrigo bem falou, e eu acho que o papel da Service é esse, é analisar, sentir a dor do cliente, entender quais são as necessidades dele e implantar um sistema que realmente traga algum retorno, algum benefício. Porque não adianta eu vender ali a minha gestão para o cliente. Ele vai usar 2, 3 meses, se ele não tiver nenhum retorno, ele vai cancelar comigo. Então, a gente está há 52 anos no mercado. Sem falar que tudo é testado, né, Daniel? Sim, seja analisado. Você analisa tudo, os equipamentos que nós colocamos. E quando a gente fala de gestão de frota, não pode ser qualquer equipamento, não pode ser qualquer software. Né? O cara está analisando a frota dele que está com uma grande demanda de televisão, uma grande demanda de algo com valor agregado. Então não pode, o teste ele tem que ser feito antes, ele não pode ser feito na hora lá com o cliente. E só pegando um gancho, né, assim, que eu enxergo muito na gestão de frota, assim como nas soluções para condomínio, porque primeira análise que o cara faz em relação ao condomínio, eu vou tirar um porteiro presencial, que é uma falsa sensação de segurança, e vou para a portaria remota, porque eu vou ter uma redução de 60%. Interessante, é importante isso. Você analisar só a redução, não, a redução existe, mas o que vai trazer muito mais é a segurança. Nessa questão da própria IA que vai ter, da uma empresa com know-how. Na gestão de frota é muito isso também. Você vai ter uma redução, porque como você citou aí do seu cliente, né? Ele teve a redução ali porque a frota, os motoristas começaram a trabalhar melhor, mas também você traz essa questão da gestão de segurança da sua frota. Então, assim, envolve várias coisas, é isso. A própria gestão do ativo, né? Você facilita a gestão do ativo, evita que ele fique parado ali muito tempo, que você tenha veículos que não estão sendo utilizados ou então parados por conta de manutenção que você deveria ter feito e não fez. Então, tudo isso contribui para a redução, para a economia que ele vai ter lá na frente, que é como o Camilo falou, vai se pagar. Às vezes o cara não enxerga, poxa, mas vai dar esse valor. Aí você coloca esse valor e teste por, como você falou aí, 2 meses ali, você vai ver o quanto que vai. Inclusive, né? A nossa taxa de fechamento de contrato, quando a gente faz o teste com o cliente, é gigante. Porque o cliente ele passa a enxergar a necessidade da gestão de frota na operação dele. Entendeu? Então, alguns clientes a gente chega a ofertar alguma POC ali para o cara testar 30 dias, alguma coisa. Então quer dizer que a gente tem essa possibilidade para o cara que se interessar. Existe a possibilidade. Para o cliente que se interessar, ele tem essa possibilidade. Dependendo do projeto do cliente, a gente consegue fazer uma POC ali de 30 dias e a nossa taxa de retorno é gigante. Danilo, no caso, né, que o Rodrigo falou, né, que solução para condomínio, a gente sempre orienta de falar, vá na empresa, visite, veja a estrutura, né? E o cara que está interessado em gestão de frota, né? Como é que ele se dirige, né? Quem ele procura, tem a necessidade de realmente ir na empresa, para não estar contratando ali algo que não vai fazer efeito, né? Na verdade, o cliente pode entrar em contato diretamente comigo, né, através dos nossos canais oficiais. A gente vai marcar uma visita, vai até a empresa do cliente, então, vai quer dizer entender. Que vai até, isso, também é uma venda consultiva, isso, né? vai entender a demanda dele. De acordo com a demanda dele, a gente vai ver o que mais se encaixa para trazer. Tem várias possibilidades, sim, né? Total. Gestão de frota é diferente do rastreamento quando a gente está falando de segurança do veículo dele,
a gente tem um único segmento. Gestão de frota não, o cara pode usar para logística, segurança, economia, para vários... Cada cliente é uma realidade, cada cliente é um universo. Então a gente realmente precisa entrar na operação dele, entender as dores, e com base nas dores do cliente a gente vai desenhar um projeto ali e vai entregar para ele. Por isso que eu falo, dependendo do projeto, a gente consegue até fazer uma POC de alguns dias para conseguir fechar. No caso do alarme monitorado, né, eu costumo dizer que nós não vendemos kit. Nós vendemos serviço agregado com IA, nós entendemos a dor do cliente, né? Eu já peguei situações que eu visitei cliente que com várias entradas, possibilidade de entradas, e tinha 2, 3 sensores, porque a empresa A ou B estava vendendo o kit lá e aí o cliente foi por preço e acabou fechando. E depois se arrepende. No nosso caso, a gente não vende preço, a gente vende valor. Até porque a gente está analisando novas tecnologias, trabalha novas tecnologias e a gente tem certeza de que isso vai causar um efeito muito positivo para o cliente. De novo, né? Quanto vale o seu sono? Será que vale a pena não vale a pena você dormir a noite toda para estar com um equipamento que está disparando a todo momento? É um barato que sai caro. Barato que vai sair caro porque vai ter substituição depois. O cliente vai contratar uma empresa como essa. E aí tem empresas que amarram um cara com 36 meses. No meu caso, já não amarro pensando que não vai dar efeito. A gente sabe que vai dar, mas eu faço uma venda consultiva. Então eu não brigo por produto. Eu brigo por preço, eu brigo por valor. Né? Quando a gente entra nesse mercado de segurança, a gente costuma sempre analisar, né? A partir do momento que eu entrei na Service, eu comecei a analisar os locais que eu ando. E não vou citar marcas, nem fornecedores, mas às vezes você chega num local, o sensor está pendurado. Sim. Acontece muito isso. Ou então... Isso é a nível nacional, tá? Agora, um ponto que sempre é falado, inclusive, isso é know-how da própria Service, né? Primeiro, somos pioneiros em várias inovações. Então, assim, se preocupa muito com isso, né? De chegar e ser pioneiro, de trabalhar essa mesma ideia da cerca. Às vezes o cara olha assim, mas cerca... Não, eu tenho que ter a cerca, eu tenho que ter a barreira física. Ele não imagina como a inteligência, como a câmera com a inteligência, ela vai prevenir muito mais do que a cerca. A cerca ali vai estar disparando falso, ele acha que vai dar um choque, muitas vezes não está nem funcionando. Não, e digo outra coisa, além de sermos pioneiros, nós somos corajosos. Sim. Porque eu vou dar um exemplo. O valor da Service eu vou dar o exemplo do que nós estamos fazendo hoje, né? Nós estamos substituindo ou agregando a parte de cerca elétrica, que é um monitoramento externo. Nós estamos substituindo sensores de barreira e sensores externos por IA. Porque esses sensores, eles geram eles atrapalham, geram um desgaste junto ao cliente e junto à empresa. Então a IA ela é proveitosa tanto para o cliente, que não vai acordar o cara 3 horas da manhã sem saber o que é, e para a empresa porque eu estou economizando isso, porque quando gera um disparo falso eu gero a parte operacional, viaturas ou policiamento, e eu gero a parte técnica também. E eu sou mais assertivo, né? Totalmente. Sou mais assertivo, eu entrego o produto com mais excelência. E a gente voltando a falar aqui sobre vendas consultivas, que é bem diferente, né? Acho que é até cultural de alguns mercados não ter essa venda consultiva, tanto que alguns clientes ligam para a empresa ou no site mesmo diz que o local tem 3 ambientes, 4 ambientes e em relação a isso se faz uma proposta, mas não viu o ambiente, né? Quantas entradas tem? Quantas entradas, quantos quartos, como é que eu vou fazer uma proposta se pode ter um quarto que não tem uma janela e não tem entrada? E aí eu vou colocar um sensor ali, não faz sentido. E aí vai encarecer o projeto. E a Service ela faz um trabalho consultivo, o consultor vai até o local, né? E a empresa é local também. Então eu consigo chamar o cliente para tomar um café comigo, para conhecer a minha central, para entender toda a robustez que a empresa tá, né? E falando de posicionamento, a gente, apesar de ter entrado no mercado varejista, de estar trabalhando o cliente a cliente de uma maneira mais rápida, a gente faz isso, mas também de maneira consultiva. Então, eu convido até os clientes que estão nos escutando, os parceiros, né, a tentar entender qual a empresa você está fechando, né? Se é uma empresa local, se é uma empresa que está se aventurando, se é uma empresa que está em outro estado, que você não vai conhecer uma central, não vai conhecer a parte técnica, vai colocar o sensorzinho ali e pronto. Verificar se não é só um kitzinho, se ele está realmente atendendo a sua necessidade. Se for isso, para que eu vou ter uma empresa me monitorando?
se eu não sei o que está fazendo? Eu compro o kit, coloco lá no meu estabelecimento, ele vai disparar, vai chegar no meu celular e eu mesmo ligo para a polícia. No nosso caso, não. Nós temos toda uma parte por trás trabalhando isso, parte técnica que vai até o local, operacional, central 24 horas, estrutura gigantesca de 2 andares de central, links redundantes, gerador para caso falte energia, e os equipamentos de alarme também já têm as suas baterias, enfim. Então, nessa parte de posicionamento, eu não sou aquele vendedor que vai numa distribuidora e te oferece, que muitas vezes, inclusive, some, né? Você sabe onde me encontrar, eu tenho um endereço. Inclusive é o nosso diferencial, né? 52 anos. E ao mesmo tempo eu não estou distante em outro local no qual você não possa me encontrar. Resumindo, você consegue me encontrar, você sabe onde eu estou, você sabe o meu endereço. E eu convido você a ir lá, tomar o café e conhecer. Para você ver como o negócio é sério, né? A gente está tratando de segurança, a robustez. Então, nessa parte de alarme monitorado, realmente para mim seria interessante que todos os clientes pudessem ter um tempo para ir me visitar, para entender qual empresa está contratando. Até porque você vai entregar, né? Você vai entregar o patrimônio, a sua casa, a sua família. Poxa, você vai entregar uma empresa que você construiu com tantos anos, você vai entregar a sua família. O mínimo que você tem que fazer é conhecer a empresa. Agora o cara vai te passar um preço de baixo ali, você tem que entender por que ele é preço baixo. Você tem que fazer perguntas desse preço. Poxa, o cara me deu... Por que o preço da Service... Não que o preço da Service seja o mais caro, mas também não é o mais barato. Por quê? Porque eu estou entregando valor. Lembra que a gente falou sobre valor? Eu citando isso aí que você falou, né? Assim, primeiro que na solução para condomínio, num condomínio, quando nós fazemos uma proposta, antes da proposta, eu digo até que além da questão dessa consultoria, porque imagina, você vai com um consultor de segurança, ele vai visualizar e vai junto um supervisor técnico que vai fazer toda a planta baixa, posicionar as áreas que estão vulneráveis, fazer todo esse mapeamento do condomínio, depois gera a proposta, é analisada por um supervisor para depois apresentar para o cliente. Isso é o primeiro passo dessa venda consultiva que nós fazemos. Segundo, inclusive foi caso real de um cliente nosso, ele chegou e disse, não, eu analisei as propostas, aí eu vi o da Service e vi de outras 2, 3 empresas. Quando eu vi o preço da Service e eu vi o das outras, eu já imaginei por que essas outras estão mais baratas. Porque muitas vezes o cara imagina o seguinte, por que esse aqui é mais barato? Né? E ele não analisa por que a Service está entregando um valor a mais. Não é que o nosso seja mais caro. Não é o mais caro. A gente está entregando um serviço que realmente Exatamente. É para ser entregue. Então, ele tem que analisar, pessoal, e você, né, tem que buscar muito isso, assim, de analisar o seguinte, por que esse daqui está mais barato? Por que a Service está mais cara? Não, por que ela está entregando mais valor nisso? E aí ele vai entender que por trás disso, como você falou, visite a empresa. Você vai ver todo o know-how, toda a estrutura, todo o cuidado que nós temos em entregar com qualidade a segurança. E realmente a gente abre a empresa para o cliente. Não tem aquela burocracia. Se quer visitar minha empresa, ótimo. Diga o dia, horário, a gente toma um café, mostra o central de monitoramento, mostra a parte técnica, mostra tudo. A gente não se sai de um negócio desse, que tem empresas que realmente têm vergonha de apresentar para o cliente. Eu gosto muito, o cliente diz, eu vou cotar. Eu digo assim, cote realmente, e analise, né? Eu uso muito essa expressão, agora analise banana com banana, não banana com abacaxi, enfim. Então analise bem isso e traga, e aí você vai ver que realmente existe um valor, Pessoal, vocês não estão comprando um produto. Eu sempre bato muito nisso. Você está contratando uma prestação de serviço diária que tem que funcionar. Exatamente, tem que funcionar. Muitas vezes você não tem aquela sensação de, mas eu estou pagando aqui, mas por trás ali tem todo um processo. Eu digo muito por trás de uma câmera, de uma gestão de frota. E se você for ver a infraestrutura, o cuidado que faz com que a Service há 52 anos, né, vem atuando, ele vai mostrar, realmente, esse valor aqui que eu estou pagando, eu estou mais tranquilo, mais seguro. Por isso que a gente está aqui gerando conteúdo, né? Exatamente. A gente está fazendo conteúdo para explicar para o cliente, para o fornecedor, para os parceiros, como funciona por trás, né? A ideia não é a gente estar falando vendendo uma câmera ou vendendo uma portaria, é explicar como funciona. Se o cliente entender como funciona, ele vai saber como comprar. E vai dar atenção, vai dar valor ao negócio. E não precificando, mas não, eu estou aqui, esse aqui está mais barato. Eu disse, mais barato, que é um barato que muitas vezes sai caro e você está entregando a segurança do teu patrimônio e aí deixa, né, a questão do posicionamento, Rodrigo. Exatamente.
Hoje é muito fácil, hoje todo dia se abre uma empresa de segurança eletrônica, hoje em dia... Empresa de um homem só, né? Ele, a esposa e o filho. Poxa, é absurdo, né? E a gente acaba batendo preço por preço ali com uma empresa que tem 2, 3 funcionários, que não tem links redundantes, que não tem um gerador. Por que gerador? Porque se falta energia, você para de ser monitorado. E é um negócio, é um custo muito alto, principalmente agora com a alta do combustível. É um negócio muito alto e a Service tem. E Camilo, nessa área tua, eu tenho certeza que você tem vários clientes que sentiram isso. É aquela coisa, rapaz, eu comprei na internet, deu problema, eu não sei como agir. Ou então, eu chamei um rapazinho que tinha aqui, que era indicado por fulano, e agora ele não me atende. E então sumiu não sei, depois, né? E sumiu. Então, assim, no nosso caso, hoje não, né? além dessa questão da infraestrutura, gerador, enfim, mas nós temos uma equipe de monitoramento, nós temos uma equipe de manutenção, então tem todo o acompanhamento. Assim, rapaz, deu problema? Porque equipamento dá problema, pessoal. Então é por isso que é uma prestação de serviço. Você está falando de tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, é um negócio que dá problema. E aí você falou uma coisa importante. Você não está contratando um cara por indicação que fez um trabalho e sumiu, né? E nós não vendemos só produto, nós vendemos o serviço. Então, quando você está me contratando, primeiro eu vou no local, do jeito que você faz com uma venda consultiva de portaria, né? A gente faz um projeto, explica para o cliente. Os equipamentos que a gente utiliza são equipamentos de ponta. Mas equipamento de ponta, Camilo, qual é a diferença? Sobre disparo falso, sobre realmente ter alguém no local e a gente saber que tem qualidade de imagem. Isso a gente estava falando de ar. Mas se a câmera não tiver a qualidade de imagem mínima, não vai adiantar pela questão de pixel, né? Então, essa questão de posicionamento. Eu não estou tão longe, mas eu também não sou aquele cara que você me contrata com precinho baixinho e depois eu vou sumir. Eu realmente presto serviço e eu trabalho em cima de valor, não de preço. Voltado para a gestão de frota, qual o posicionamento hoje da Service, né? A gente é um trabalho novo, né? Que a gente está engateando ali. Mas como a Service é muito forte em tudo que faz, ela também entra muito forte. Inclusive, né? O sistema é próprio, né? Assim, tem todo... Sim, nós temos sistemas próprios, né, de gestão de frota. Inclusive, está chegando novidade aí. A gente vai começar agora também a monitorar controle de banda, de pneu, histórico do pneu, porque muitas vezes você liga muito ali para o veículo, mas você não imagina a despesa que a empresa economia, tem vem acidente, no pneu, né? O pneu de um caminhão hoje custa R$1.300, R$2.000. Então, se você não acompanhar o histórico desse pneu, o prejuízo que traz é muito grande. E o posicionamento hoje, assim, Danilo? A gente está iniciando, mas a gente também já está engajado nisso, né? A gente já tem alguns clientes que já estão fazendo esse trabalho. Até porque, só pegando a deixa dele, eu acho que para complementar, você pode continuar, em relação, por exemplo, você vê hoje tinha só o rastreamento, né? Isso. E aí veio muito essa ideia da proteção veicular, e você vê que tem muitas coisas ilegais aí, que não precisa citar, muito duvidoso e tal. E aí veio a proteção veicular. E aí você entende que a gestão de frotas, principalmente empresários, estão entendendo isso. Não, eu não quero nem proteção, nem rastreamento. Eu quero outra isso aqui. Coisa, é importante falar que a gente fala de gestão de frota, a gente pensa muito em caminhão, né? Mas não, o cara tem vários gestores de frota que tem Uber, por exemplo. Tem 50 famílias, Uber. Tem família também, né? Que Uber, tem várias pessoas. Hoje a Service ela tem gestão de frota no Mobi, Fiat, tudo. Todos os veículos. A gente atende clientes com um veículo, com 100 veículos, 10, enfim. A gente está atrás de resolver a dor do cliente. Então é indiferente se o cara tem um carro, 2, 10, se é caminhão, se é... Até moto a gente está conseguindo atender. Então hoje é um diferencial do mercado. As empresas estão migrando para a gestão de frota, estão saindo do rastreamento comum, que era aquele mais do mesmo, né? Que é a questão só da ignição. Só da segurança, né? Bloqueio. Então hoje a gente tá buscando essa análise mais precisa da operação, para entender qual o motorista que está dando prejuízo, qual o motorista que está sendo mais assertivo na sua forma de condução. E o futuro é isso, né? É análise de comportamento e por aí vai. Perfeito. Queria deixar agora a finalização para vocês. Fiquem à vontade para especificar, para falar à vontade, para falar trabalho, enfim. É com vocês aí. Venham conhecer a Service. Nós estamos de porta aberta. Vamos montar um projeto de acordo com a necessidade do cliente. É voltado para essa área da torre, né? E aí sempre... Essa ideia que a gente sempre está falando em relação à venda consultiva, né? Trabalhar isso. Nós estamos à disposição lá na Service, ou então
solicite a visita que nós vamos lá no local, junto com o consultor, junto com o supervisor. Tem todo um cuidado para atender a sua necessidade, não só sua, muitas vezes da rua, da galeria, enfim, da empresa e até mesmo do condomínio. No alarme monitorado, desconfie se alguém está te oferecendo o kit. Desconfie, porque todo local tem sua particularidade, todo local tem a sua entrada e a Service ela faz um trabalho consultivo, né? Solicite um orçamento gratuito, solicite uma revisão de segurança do local, solicite a segurança do ambiente, que nós vamos lá, fazemos a venda consultiva, fazemos um trabalho, fazemos um projeto para você e te apresentamos sem custo nenhum. Após isso, a gente vai conversar e eu vou explicar, você vai me falar suas dores e eu te entrego a solução. Então, realmente, é uma empresa de 52 anos, uma empresa que tem toda a estrutura por trás, como já falamos aqui, para te entregar. Não é porque é uma empresa de 52 anos que não tem inovação. A gente tem inovação até demais que a gente já passou para vocês. E então, é por isso, né? É por isso que faço o convite, caso também queiram visitar, ou solicite um orçamento que iremos com todo o prazer fazer o seu projeto de segurança de maneira gratuita, tá? Queria agradecer aqui o Rodrigo, queria agradecer ao Danilo, mais um Service Cash, a gente vem introduzindo esse trabalho aí, tá cada vez mais dinâmico, cada vez mais legal, e é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal, até a próxima.